Eu nem sei onde foi parar o meu. Eu tenho também uma edição antiga do Edgar Allan Poe. Hum. Pessoal, vamos lá então começar o nosso encontro. Já é o sexto encontro, hein? Dia 9/9. Hoje É, nós Nossa, hoje é dia estamos 9. 9/9. Olha, Olha é só que data. verdade. 9/9, Fico semana. vendo as datas, mas desde que eu me aposentei, eu fico meio fora do. 9/9 e semana com sexta-feira 13. Ai, meu Deus. Olha, é E verdade. com gato preto. O gato e o gato preto. preto. Tá Ótimo. tudo convergindo. É. Uma frase do Edgar Allan Poe: a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Se, se justificar. Mês que vem, nosso encontro é no dia 7, e o autor selecionado é o João do Rio. Acredito que, assim, muita gente não conheça ou conheça pouca coisa a respeito Uhum. desse autor brasileiro, um grande contista. O texto dele, o conto, eu não escolhi ainda. Não sei se eu já comentei com vocês, a parte mais difícil para mim é selecionar o texto, porque existem tanto texto bom aí, assim, eu quero escolher, assim, o melhor texto, o texto que vocês vão gostar, assim, e às vezes é muito difícil, dependendo do autor, né? Então, não escolhi ainda, mas aviso vocês, uns dias antes, qual será o conto do João do Rio, que nós leremos no encontro de outubro. Para hoje, então, escolhemos o Edgar Allan Poe. Foi uma dúvida cruel também escolher o conto dele, né, dentre tantos contos maravilhosos. Assim, na minha opinião, o maior contista é o Allan Poe. Ele influenciou muitos escritores, não sei Muito. se vocês sabem, ele influenciou o Baudelaire, o Dostoiévski, foi influenciado pelo Allan Poe. Machado de Assis, eu acredito que também foi influenciado, inclusive o Machado de Assis fez tradução de poemas do Allan Poe, né? O Corvo, do Allan Poe, tem uma tradução do Machado de Assis, tem outra tradução do Fernando Pessoa. Então vejam que legião esse escritor influenciou com a sua obra, com a sua literatura. Bom, então ele é um escritor norte-americano, ele nasceu em 1809 e faleceu em 1849, né? Assim, ele não tinha completado 40 anos quando ele faleceu. Eu não vou falar muito da biografia dele, depois, a hora que a gente abrir a roda de conversa depois da leitura, né? Quem conhece um pouquinho, quem deu uma pesquisada na vida dele, a gente pode comentar e trazer algumas coisas aí da vida dele para comentar o texto. Ele foi um grande escritor, principalmente de contos e de poemas, os principais contos dele. Berenice, que foi feito assim em homenagem à nossa querida integrante aqui do nosso clube, né, Berenice? Ele já sabia, então já fez um conto em homenagem a ela em 1835. Os Assassinatos da Rua Morgue, é de 1841. O Gato Preto, que é o nosso texto de hoje, né, 1843. O Demônio da Perversidade, 1845. O Barril de Amontilado, 1846. Dentre outros tantos. Tem uns que eu gosto também, A Máscara da Morte Vermelha eu gosto. O Coração, aí assim, o Poe, ele tem muitos tradutores, né, então dependendo do tradutor, muda o título também. Tem um que eu gosto muito, que é o Coração Revelador, que em algumas traduções tem o Coração Denunciador, o Coração Delator, é um texto muito bom também. O Retrato Oval eu também gosto. Poesia. Tamerlane, não sei a pronúncia, foi o primeiro livro de poesias que ele lançou em 1827, foi a primeira obra dele. O Verme Vencedor, de 37, Silêncio, de 40, O Corvo, que é o poema mais famoso dele,
né, que o Machado traduziu, é de 1845, é um belíssimo conto, né, assim, eu não sei inglês, né, quem sabe inglês, quando lê esse poema em voz alta, a sonoridade é muito grande, né, ele tinha um ritmo muito bom, e até mesmo a tradução tem uma boa sonoridade. Um sonho dentro de um sonho, 1849. Bom, então, oi Gi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós vamos fazer a leitura, como sempre, as nossas ledoras hoje é a Maria Emília, a Meire e a Lourdinha. A Bere, quer ler a minha parte? Quer ler, tá? Nós sempre combinamos aqui entre nós, eu divido o texto em cores, né, assim, durante a leitura fica mais fácil para a próxima saber onde está lendo. Azulzinha, você pode ler, então, para a gente. Que cor? Azulzinha, eu vou Azul, compartilhar tá. o texto. A Emília começa, depois a Berê lê um trechinho e a Lourdinha finaliza, e na sequência a gente abre para a roda de conversa. Tá, depois, no final de encontro, a gente faz aqui um print. Aliás, quem puder fazer alguns prints e mandar para a gente lá no grupo, né, durante o encontro, por favor. E deixa eu só aqui mudar o texto. Ó, eu vou pedir, então, para todo mundo fechar o microfone, para a Maria Emília começar a leitura. Berê, depois, quando começar aqui a fonte azul, aí você pode ler para a gente, tá? A hora que começar o vermelho é a Lourdinha, tá? Está de bom tamanho? Querem que aumente um pouquinho aqui o tamanho da tela? Aumenta um pouquinho. Isso. Melhorou. Ah, ficou ótimo. Vamos lá, então. O gato preto. Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e, com toda certeza, não sonho. Mas amanhã morro e, por isso, gostaria hoje de aliviar o meu espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido às suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror, mas em muitas pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis que grotesco. Talvez mais tarde haja alguma inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum, uma inteligência mais severa, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que perceba, nas circunstâncias a que me refiro com terror, nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância, tornaram-se patentes a docilidade e o sentido humano de meu caráter. A ternura de meu coração era tão evidente que me tomava alvo dos gracejos de meus companheiros. Gostava especialmente de animais e meus pais me permitiam possuir grande variedade deles. Passava com eles quase todo o meu tempo e jamais me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer ou os acariciava. Com os anos, aumentou essa peculiaridade de meu caráter e quando me tornei adulto, fiz dela uma das minhas principais fontes de prazer.
Aos que já sentiram afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso dar-me ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que se pode ter com isso. Há algo no amor desinteressado e capaz de sacrifícios de um animal que toca diretamente o coração daqueles que tiveram ocasiões frequentes de comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade de um simples homem. Casei cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher disposição semelhante à minha. Notando meu amor pelos animais domésticos, não perdi a oportunidade de arranjar as espécies mais agradáveis de bichos. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal extraordinariamente grande e belo, todo negro e de espantosa sagacidade. Ao referir-se à sua inteligência, minha mulher, que no íntimo do seu coração era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos são feiticeiras disfarçadas. Não que ela se referisse seriamente a isso, menciono o fato apenas porque aconteceu lembrar-me disso neste momento. Pluto, assim se chamava o gato, era o meu preferido, com o qual eu mais me distraía. Só eu o alimentava e ele me seguia sempre pela casa. Tinha dificuldade mesmo em impedir que me acompanhasse pela rua. Nossa amizade durou, desse modo, vários anos, durante os quais não só o meu caráter como o meu temperamento, enrubeço ao confessá-lo, sofreram, devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior. Tornava-me dia a dia mais taciturno, mais irritadiço, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Sofria ao empregar linguagem desabrida ao dirigir-me à minha mulher. No fim, cheguei mesmo a tratá-la com violência. Meus animais certamente sentiam a mudança operada em meu caráter. Não apenas não lhes dava atenção alguma, como ainda os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não sentia escrúpulo algum em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando por acaso ou afeto cruzavam em meu caminho. Meu mal, porém, ia tomando conta de mim. Que outro mal pode se comparar ao álcool? E no fim, até Pluto, que começava agora a envelhecer e, por conseguinte, se tornar um tanto rabugento, até mesmo Pluto começou a sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado de uma de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava minha presença. Apanhei-o e ele, assustado ante a minha violência, me feriu a mão levemente com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Já não sabia mais o que estava fazendo. Dir-se-ia que, súbito, minha alma abandonara o corpo. E uma perversidade mais do que diabólica, causada pela genebra, fez vibrar todas as fibras do meu ser. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e friamente arranquei de sua órbita um dos olhos. Enrubeço, estremeço, abraso-me de vergonha ao referir-me aqui a essa abominável atrocidade. Quando, com a chegada da manhã, voltei à razão, dissipados já os vapores de minha orgia noturna, experimentei, pelo crime que praticara, um sentimento que era um misto de horror e remorso, mas não passou de um sentimento superficial e equívoco, pois minha alma permaneceu impassível.
Mergulhei novamente em excessos, afogando logo no vinho a lembrança do que acontecera. Entre mentes, o gato se restabeleceu lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas não parecia mais sofrer qualquer dor. Passeava pela casa como de costume, mas, como bem se poderia esperar, fugia, tomado de extremo terror à minha aproximação. Restava-me ainda o bastante de meu antigo coração para que, a princípio, sofresse com aquela evidente aversão por parte de um animal que antes me amara tanto. Mas esse sentimento logo se transformou em irritação, e então, como para perder-me final e irremissivelmente, surgiu o espírito da perversidade. Desse espírito, a filosofia não toma conhecimento. Não obstante, tão certo como existe minha alma, creio que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou os sentimentos primários que dirigem o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes a cometer ações vis ou estúpidas pela única razão de que sabia que não devia cometê-las? Acaso não sentimos uma inclinação constante, mesmo quando estamos no melhor do nosso juízo, para violar aquilo que é lei, simplesmente porque a compreendemos como tal? Esse espírito de perversidade, digo eu, foi a causa de minha queda final. O vivo e insondável desejo da alma de atormentar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo próprio mal, foi o que me levou a continuar e, afinal, a levar a cabo o suplício que infligira ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corredio em torno do pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Filo como olhos, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração transbordante do mais amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me amara e porque reconhecia que não me dera motivo algum para que me voltasse contra ele. Enforquei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que comprometia minha alma imortal, afastando-a, se é que isso era possível, da misericórdia infinita de um Deus infinitamente misericordioso e infinitamente terrível. Na noite do dia em que foi cometida essa ação tão cruel, fui despertado pelo grito de fogo! As cortinas de minha cama estavam em chamas, toda a casa ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo fogo e desde então me entreguei ao desespero. Não pretendo estabelecer relação alguma entre causa e efeito, entre o desastre e a atrocidade por mim cometida, mas estou descrevendo uma sequência de fatos e não desejo omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. No dia seguinte ao do incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma apenas, tinham desmoronado. Essa única exceção era constituída por um fino tabique interior, situado no meio da casa, junto ao qual se achava a cabeceira de minha cama. O reboco havia aí, em grande parte, resistido à ação do fogo, coisa que atribuía ao fato de ter sido ele construído recentemente. Densa multidão se reunira em torno dessa parede, e muitas pessoas examinavam com particular atenção e minuciosidade uma parte dela. As palavras estranho, singular, bem como outras expressões semelhantes, despertaram minha curiosidade.
Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Logo que vi tal aparição, pois não poderia considerar aquilo como sendo outra coisa, o assombro e terror que se me apoderaram foram extremos. Mas, finalmente, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado no jardim existente junto à casa. Aos gritos de alarma, o jardim fora imediatamente invadido pela multidão. Alguém deve ter retirado o animal da árvore, lançando-o através de uma janela aberta para dentro do meu quarto. Isso foi feito provavelmente com a intenção de despertar-me. A queda das outras paredes havia comprimido a vítima de minha crueldade no gesso recentemente colocado sobre a parede que permanecera de pé. A cal do muro, com as chamas e o amoníaco desprendido da carcaça, produzira a imagem tal qual eu agora a via. Embora isso satisfizesse prontamente minha razão, não conseguia fazer o mesmo de maneira completa com minha consciência, pois o surpreendente fato que acabo de descrever não deixou de causar-me, apesar de tudo, profunda impressão. Durante meses, não pude livrar-me do fantasma do gato, e nesse espaço de tempo, nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, embora não o fosse. Cheguei mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar nos sórdidos lugares que então frequentava outro bichano da mesma espécie e de aparência semelhante que pudesse substituí-lo. Uma noite, em que me achava sentado, meio aturdido, num antro mais do que infame, tive a atenção despertada subitamente por um objeto negro que jazia no alto de um dos enormes barris de genebra ou rum que constituíam quase que o único mobiliário do recinto. Fazia já alguns minutos que olhava fixamente o alto do barril e o que então me surpreendeu foi não ter visto antes o que havia sobre o mesmo. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, enorme, tão grande quanto Pluto, e que sob todos os aspectos, salvo um, se assemelhava a ele. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o corpo, e o bichano que ali estava possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida, a cobrir-lhe quase toda a região do peito. Ao acariciar-lhe o dorso, ergueu-se imediatamente, ronronando com força e esfregando-se em minha mão, como se a minha atenção lhe causasse prazer. Era, pois, o animal que eu procurava. Apressei-me em propor ao dono a sua aquisição, mas este não manifestou interesse algum pelo felino. Não o conhecia, jamais o vira antes. Continuei a acariciá-lo e, quando me dispunha a voltar para casa, o animal demonstrou disposição de acompanhar-me. Permiti que o fizesse, detendo-me de vez em quando no caminho para acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse à casa, tornando-se logo um dos bichanos preferidos de minha mulher. De minha parte, passei a sentir logo aversão por ele. Acontecia, pois, justamente o contrário do que eu esperava. Mas a verdade é que, não sei como nem por quê, seu evidente amor por mim me desgostava e aborrecia. Lentamente,
Tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram no mais amargo ódio. Evitava o animal. Uma sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que praticara, impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, não lhe bati, nem pratiquei contra ele qualquer violência. Mas, aos poucos, muito gradativamente, passei a sentir por ele inenarrável horror, fugindo em silêncio de sua odiosa presença, como se fugisse de uma peste. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal foi a descoberta, na manhã do dia seguinte àquele em que o levei para casa, de que, como Pluto, também havia sido privado de um dos olhos. Tal circunstância, porém, apenas contribuiu para que minha mulher sentisse por ele maior carinho, pois, como já disse, era dotada em alto grau dessa ternura de sentimentos que constituíra, em outros tempos, um de meus traços principais, bem como fonte de muitos de meus prazeres mais simples e puros. No entanto, a preferência que o animal demonstrava pela minha pessoa parecia aumentar em razão direta da aversão que sentia por ele. Seguia-me os passos com uma pertinácia que dificilmente poderia fazer com que o leitor compreendesse. Sempre que me sentava, enrodilhava-se embaixo de minha cadeira, ou me saltava ao colo, cobrindo-me com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar, metia-me entre as pernas e quase me derrubava, ou então, cravando suas longas e afiadas garras em minha roupa, subia por ela até o meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse ímpetos de matá-lo de um golpe, abstinha-me de fazê-lo, devido em parte à lembrança de meu crime anterior, mas, sobretudo, apresso-me a confessá-lo, pelo pavor extremo que o animal me despertava. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e, contudo, não saberia defini-lo de outra maneira. Quase me envergonhava confessar, sim, mesmo nesta cela de criminoso, quase me envergonha confessar que o terror e o pânico que o animal me inspirava eram aumentados por uma das mais puras fantasias que se possa imaginar. Minha mulher, mais de uma vez, me chamara a atenção para o aspecto da mancha branca a que já me referi e que constituía a única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro que eu enforcara. O leitor, de certo, se lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha, a princípio, uma forma bastante indefinida, mas lentamente, de maneira quase imperceptível, que a minha imaginação, durante muito tempo, lutou por rejeitar como fantasiosa, adquirira, por fim, uma nitidez rigorosa de contornos. Era agora a imagem de um objeto cuja menção me faz tremer, e, sobretudo, por isso, eu o encarava como um monstro de horror e repugnância, do qual eu, se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa odiosa, abominável, a imagem da forca. Ó lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Na verdade, naquele momento, eu era um miserável, um ser que ia além da própria miséria da humanidade. Era uma besta fera, cujo irmão fora por mim desdenhosamente destruído. Uma besta fera que se engendrara em mim
homem feito à imagem do Deus Altíssimo. Ó grande e insuportável infortúnio, ai de mim! Nem de dia, nem de noite conheceria jamais a bênção do descanso. Durante o dia, o animal não me deixava a sós um único momento, e à noite despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror de sentir o hálito quente da coisa sobre o meu rosto e o seu enorme peso, encarnação de um pesadelo que não podia afastar de mim, pousado eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, sucumbiu o pouco que restava em mim de bom. Pensamentos maus converteram-se em meus únicos companheiros, os mais sombrios e os mais perversos dos pensamentos. Minha rabugice habitual se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a humanidade. E enquanto eu agora me entregava cegamente a súbitos, frequentes e irreprimíveis acessos de cólera, minha mulher, pobre dela, não se queixava nunca, convertendo-se na mais paciente e sofredora das vítimas. Um dia, acompanhou-me para ajudar-me numa das tarefas domésticas, até o porão do velho edifício em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-nos e, quase fazendo-me rolar escada abaixo, me exasperou a ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror pueril que até então contivera minha mão, dirigi ao animal um golpe que teria sido mortal se atingisse o alvo. Mas minha mulher segurou-me o braço, detendo o golpe. Tomada então de fúria demoníaca, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta, instantaneamente, sem lançar um gemido. Realizado o terrível assassínio, procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Ocorreram-me vários planos. Pensei por um instante em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los por meio do fogo. Resolvi depois cavar uma fossa no chão da adega. Em seguida, pensei em atirá-la ao poço do quintal. Mudei de ideia e decidi metê-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria, na forma habitual, fazendo com que um carregador o retirasse de casa. Finalmente, tive uma ideia que me pareceu muito mais prática. Resolvi emparedá-lo na adega, como faziam os monges da Idade Média com as suas vítimas. Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito. As paredes não haviam sido construídas com muito cuidado, e pouco antes haviam sido cobertas em toda a sua extensão com um reboco que a umidade impedira de endurecer. Ademais, havia uma saliência numa das paredes produzida por alguma chaminé ou lareira que fora tapada para que se assemelhasse ao resto da adega. Não duvidei de que poderia facilmente retirar os tijolos naquele lugar, introduzir o corpo e recolocá-los do mesmo modo, sem que nenhum olhar pudesse descobrir nada que despertasse suspeita. E não me enganei em meus cálculos. Por meio de uma alavanca, desloquei facilmente os tijolos,
e, tendo depositado o corpo com cuidado de encontro à parede interior, segurei-o nesta posição até poder recolocar sem grande esforço os tijolos em seu lugar, tal como estavam anteriormente. Arranjei cimento, cal e areia, e com toda a precaução possível, preparei uma argamassa que não se podia distinguir da anterior, cobrindo com ela escrupulosamente a nova parede. Ao terminar, senti-me satisfeito, pois tudo correra bem. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido rebocada. Limpei o chão com maior cuidado e, lançando o olhar em torno, disse de mim para comigo: pelo menos aqui o meu trabalho não foi em vão. O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a causa de tão grande desgraça, pois resolvera finalmente matá-lo. Se, naquele momento, tivesse podido encontrá-lo, não haveria dúvida quanto à sua sorte. Mas parece que o esperto animal se alarmara ante a violência da minha cólera e procurava não aparecer diante de mim enquanto me encontrasse naquele estado de espírito. Impossível descrever ou imaginar o profundo e abençoado alívio que me causava a ausência de tão detestável felino. Não apareceu também durante a noite, e assim, pela primeira vez desde sua entrada em casa, consegui dormir tranquila e profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele assassínio sobre a minha alma. Transcorreram o segundo e o terceiro dia, e o meu algoz não apareceu. Pude respirar novamente como homem livre. O monstro aterrorizado fugira para sempre de casa. Não tornaria a vê-lo. Minha felicidade era infinita. A culpa de minha tenebrosa ação pouco me inquietava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente a todas as perguntas. Procedeu-se também a uma vistoria em minha casa, mas, naturalmente, nada podia ser descoberto. Eu considerava já como coisa certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, uma caravana policial chegou inesperadamente à casa e realizou de novo rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em que eu ocultara o cadáver, não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me que os acompanhasse em sua busca. Não deixaram de esquadrinhar um canto sequer da casa. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não me alterei, o mínimo que fosse. Meu coração batia calmamente como o de um inocente. Andei por todo o porão, de ponta a ponta. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava calmamente de um lado para outro. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. O júbilo que me inundava o coração era forte demais para que pudesse contê-lo. Ardia de desejo de dizer uma palavra, uma única palavra. Eu perdi aqui. Uma única palavra, à guisa de triunfo e também para tomar duplamente evidente a minha inocência. Senhores, disse por fim, quando os policiais já subiam a escada, é para mim motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Desejo a todos os senhores ótima saúde e um pouco mais de cortesia.
Diga-se de passagem, senhores, que esta é uma casa muito bem construída. Quase não sabia o que dizia em meu desejo de falar com naturalidade. Poderia mesmo dizer que é uma casa excelentemente construída. Estas paredes, os senhores já se vão? Estas paredes são de grande solidez. Nessa altura, movido por pura e frenética fanfarronada, bati com força com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa do meu coração. Que Deus me guarde livre das garras de Satanás. Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio, uma voz me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro entrecortado e abafado, como os soluços de uma criança. Depois, de repente, com um grito prolongado, estridente, contínuo, completamente anormal e inumano. Um uivo, um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo, como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta dos condenados em sua agonia e dos demônios exultantes com a sua condenação. Quanto aos meus pensamentos, é loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até a parede oposta. Durante um instante, o grupo de policiais deteve-se na escada, imobilizado pelo terror. Decorrido um momento, 12 braços vigorosos atacaram a parede que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, apareceu ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada e o único olho chamejante, achava-se pousado o animal odioso, cuja astúcia me levou ao assassínio e cuja voz reveladora me entregava ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba. Deu para arrepiar um pouquinho, não deu? É muito forte, né? Para mim ficou mais difícil agora por causa porque eu tenho gato, né, dos últimos anos. E antes, quando eu lia, eu não tinha gato. Quando eu li a primeira vez. Então, reler assim, nesse momento foi bem pior, bem chocante, assim. Pois é, eu já tinha lido hoje à tarde de novo, inclusive fiquei arrepiada de novo com esse final. Todas as vezes, né? Todas as Porque vezes. ele descreve minuciosamente o seu ato de violência. E no meio de uma história que alguns classificam como uma história de terror, Allan Poe é o dono do suspense, do terror, horror, né? Não é terror, horror. É também um drama pessoal, psicológico gigantesco, né? Porque ele se analisa nesse ato, né? E na mudança de comportamento dele, do seu temperamento, e ele analisa a perversidade, conversa com o leitor. Quem nunca, né? Começa a colocar alguns questionamentos em torno disso, né? Dos desejos, do comportamento primitivo que toma conta, do transgredir aquilo só porque é lei, então eu vou transgredir, enfim, nossa, ele faz um caminho narrando essa mudança de comportamento e a que ponto ele chegou, né, de violência, e é atemporal, né?
não é infelizmente, porque a gente lê esse conto hoje, eu tenho medo até, assim, de compartilhar Allan Poe, num conto como esse, com os meus adolescentes lá, os meus alunos, porque enquanto a gente aqui se assusta com essa violência, todas as vezes em que a gente lê, os adolescentes já não se assustam tanto, não, é uma coisa, porque essa violência brutal é banal também, agora, ao mesmo tempo que vai causar um desconforto, porém, não sei. Pode até dar a ideia deles fazerem algo semelhante. É. A gente sempre se prende na qualidade da escrita, né, Meire? Sim. E, né, na narração primorosa que tem, e analisar, assim, esse personagem, mas hoje está tudo tão perigoso, é um terreno de areia movediça. Quem mais vai comentar a leitura? Eu acho muito legal esse final, essa coisa do ato falho, né? Dele de dele se denunciar, né? O quanto ele tinha esse desejo inconsciente de se denunciar, né? E assim, tempo depois, Freud viria para explicar isso, eu acho. Eu penso, eu acredito. Ele parece que procurava uma punição, né? É. Porque foi vacilo, né? E ficar batendo. Falando da parede. Mas uma prepotência, né? É a prepotência, a arrogância, do quanto empoderado ele se sentiu também, dos atos. Ao mesmo tempo que ele se vê perseguido, aquele incômodo constante com a presença do gato, que ele mesmo levou para casa, o gato substituto, né? Eu não sei, faz uma relação com o sentimento de culpa que ele também, ao mesmo tempo, tem com as coisas que fez. E Ele aqui, a vai, presença daquele gato incomoda, porque ele acha, é ele não acha que o gato vai salvá-lo da culpa, mas depois o gato traz o tempo inteiro a lembrança da culpa, não é isso? sim. E aí ele também não gosta mais do gato. É. Aí eu achei gozado assim, porque ele só vê que o gato não tem um olho depois, né? No outro dia. Gozado não, né? É interessante. Assim. Ele queria de qualquer jeito um gato, né? Ele nem percebeu que o gato não tinha um olho. Alguém leu esse conto pela primeira vez? Lurdinha levantou a mão. Abre o microfone, então. Então, eu não conhecia, né? Eu tinha lido dele na faculdade, eu estudei O Corvo, estudei A Queda da Casa de Escher, mas não tinha lido esse aqui. E eu achei, assim, interessante, porque ele começa bom, gentil, afetuoso com os animais, né? Desde criança. A mudança nele é grande, porque ele descreve que na infância ele era até motivo de chacota dos amigos, de tão delicado, gentil e bonzinho que ele era, né? E nada na narrativa daria motivo para a gente imaginar ele ficou assim por causa disso, né? Não tem, a narrativa não traz isso. Mas, então, essa evolução, essa involução dele, né? Porque ele não evoluiu como ser humano, ele involuiu, ele passou a ser muito maldoso, tal. E mesmo assim, ele mata, primeiro tirar o olho, depois matar, enforcar o gato. Daí ele pega outro gato, daí ele fica
Quer dizer, ele não fala em nenhum momento, mas é, a história pode nos insinuar, né, que era o gato ressuscitado. Ou seja, que era o próprio demônio, que esse gato era o demônio e que, mesmo depois de enforcado, volta de novo digamos assim, na figura do gato, né, no corpo de um gato, para atormentá-lo de modo que, assim, espezinhá-lo, porque no começo ele gostava, depois ele não gostava mais, mas o gato continuava a fazer agrado a ele, né? E então me admira muito assim, como é que ele, de um menino gentil, bonzinho e tal, afetuoso, depois um homem, mesmo quando adulto, tinha os animais, gostava e tal, e foi se transformar num assassino a esse ponto, né? De matar, tirar o olho e matar o primeiro gato, e depois querer matar, porque a vontade dele com a machadinha era matar o gato. Mas a mulher o impediu, então ele mata a mulher. Então, nossa, é muita coisa, é muito episódio, é muita coisa numa narrativa só, né? Para a gente ficar pensando mesmo. Berê, Eu entendi que ele passou a beber, né? Ele fala isso, ele fala da bebida, que ele foi bebendo cada vez mais, e ele reconhece que a bebida fazia um mal para ele, né? E eu acredito que talvez ele tenha pensado nele próprio, né? Enquanto pessoa que foi alcoólatra, né? Talvez. É perigoso, né? Porque pode-se pensar, então, que o Alan Poe também era assassino, né? Não, Mas não, né? mas ele era boêmio, ele Ele foi ele foi boêmio. e tanto que ele morreu sem nada, Uhum. teve uma vida sempre difícil, dura, morreu sem nada, morreu sem nem saber onde estava lá, foi socorrido, é tudo, né? verdade. Mas quando ele foi editor da revista, me parece que ele foi demitido porque ele consumia muito álcool, ele bebia muito. Ele vem trazendo os demônios, né? Eu acho que, não sei, acho que como os vários escritores dizem, e a gente já comentou aqui outras vezes, vai colocando para fora, né, através da escrita, os seus demônios, né? Quem sabe ele também foi um desses. Os pais morreram muito cedo, né? Ele também teve que lidar com essa questão morte, Uhum. né? Pode ser que ele tenha se tornado um pouco mais sombrio também por conta dos próprios demônios dele, né? Que ele carregava com ele. Diz que ele era uma pessoa muito inteligente, porém uma pessoa muito geniosa. Quem mais gostaria de comentar sobre a leitura que fizemos hoje? O povo está Ju, chocado. Renata. Eu não tinha lido ainda esse ponto, mas aí você disse que ele foi o Dostoiévski foi influenciado pelo. Aí eu percebi que eu li Crime e Castigo, aí eu achei bem semelhante à situação do desaparecer com a mulher na parede, né? Uhum. Mas fiquei com dó do gato. João,
Eu nunca li esse autor e confesso assim que... Só um minutinho, acho que... vocês estão me ouvindo? Sim, Confesso assim que eu fiquei com dó do gato e fiquei com dó da mulher, né? Esse conto, eu acho assim que mostra muito essa questão da tragédia humana, né? Do homem, né? O homem cruel. E o homem, ele é um resultado da sua sociedade, da sua época, né? Até é interessante porque eu estava lendo um livro esses tempos atrás de um escritor que se chama Ulysses Campbell, e ele escreveu vários livros, né? Ele escreveu sobre a Susana von Richthofen, sobre a Elise Matsunaga e a Flor de Lis. E isso é atual. O Allan Poe não foge disso. Esse personagem é típico de um cidadão normal, comum, numa sociedade que, assim, que a gente jamais mais imagina, um bom cidadão, mas que tem as suas diversas seus monstros dentro de si, né? Eu acho assim também, achei muito interessante, até foi uma fala, porque eu acho que foi a Berenice que falou agora, né, que o escritor ele mostra também o que tem dentro dele, né? Embora ele não queira falar, e não é o objetivo dele, mas isso acho que se torna até intrínseco, né, da pessoa, né? Então, acho assim que eu nunca li, eu acho que eu vou ler até mais. Eu gosto muito desse tipo de literatura, sabe? Mas eu fiquei assim, perplexo. Coitado do gato e da mulher, por quê, né? Eu acho que ele não sabia lidar com os próprios sentimentos dele, né? Isso também mostra também as nossas lutas que nós temos com nós mesmos para lidar com os nossos sentimentos, com nossa raiva, né? Com tudo que a gente vive diariamente. E essa questão do alcoolismo, eu acho assim que também, se aqui isso repercutiu também na escrita dele, que o meio, ele influencia muito na pessoa, né? Não significa que ele é uma decisão final, mas ele influencia bastante. Me lembrou muito a Agatha Christie, o Sherlock Holmes, sabe? Pareceu isso daí, mas é bacana, eu acho legal. Ele tem um outro conto, João, já que você se interessa em ler mais, que se chama O Coração Delator, né, que inclusive tem a questão do olho também, ele se incomoda pelo olho de um vizinho, um ancião, um vizinho velhinho que ele tinha, fica muito incomodado com esse olho, né, ele também mata essa pessoa, só que ele enterra no solo, embaixo das tábuas do assoalho, né, também chega a polícia, meio parecido com essa cena final do gato preto, né, e aqui nesse conto, é o grito, né, o choro do gato, né, que levanta suspeita, os policiais ouvem, no outro conto é o coração, né, umas batidas de coração, muito interessante, recomendamos a leitura. Tinha dois gatos aí nesse conto, vocês acham que era o mesmo gato, que eram dois gatos de fato? Vocês pensaram sobre isso ou não? Eu pensei, mas depois eu achei que eram gatos diferentes. eu pensei o seguinte, como conta no campo do maravilhoso, né, do fantástico, era o mesmo gato que veio para se vingar mesmo, né? Veja que ele tinha o peito branco. Por quê? Eu fiquei, quando eu ia lendo, e falava assim, gente, não vai falar mais nada do peito branco, né? Os pelos brancos no peito, mas logo depois a mancha branca foi, que era sem forma, né? Foi tomando a forma da forca. E como ele descreve isso, né? Ele põe assim, muito. E depois ele chama, ó, terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte, que era a forca onde ele tinha matado o primeiro gato. Então,
Por isso, eu acho que era o mesmo gato que ressuscitou. Como que está no campo do maravilhoso, eu acho que era o mesmo gato, que voltou mesmo com o objetivo de se vingar dele. E com um olho só, né? Com um olho só. Ele demorou para perceber que só tinha um olho, assim como o primeiro gato, assim como Plutão. Uhum. Ele só notou o peito branco. Então, para ele, a impressão que o conto dá é que para ele era outro gato. Em nenhum momento ele levanta a hipótese de que era o mesmo gato que tinha ressuscitado, que tinha voltado, né? Ele fala da mancha branca. Então, eu penso assim, porque o Poe, pelo que eu já li, estudei um pouquinho, faz muito tempo, ele tinha uma verdadeira engenharia de técnica de construção do texto dele, né? Então, a mancha branca ali era para dissipar um pouco, se era o mesmo, mas a mancha branca que vai assumindo a forma de forca só podia ser. Agora, tudo isso, até a forma de forca, pode ter sido delírio, né? Loucura dele na aflição, na situação mental e psicológica que ele ficou, né? Mas, pelo que ele descreve, não era, era mesmo a terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte, que era a forca. Berê tinha levantado a mão de novo. Ah, para lembrar o João do Stephen King, né? Que também foi bem influenciado, e eu acho que tem uma leitura, uma escrita super gostosa, assim, adoro também para ler o que ele escreve. E a mulher dele, né, Lourdinha, falava que o gato todo gato tem uma feiticeira, né? Todo gato é uma feiticeira. Ai, gente, quem tem gato sabe que os gatos têm, né? Umas coisas assim, ah, meu Deus. Só os gatos mesmo. João, E sabe uma coisa que me chamou a atenção? A gente está comentando aqui, né? Me lembrou muito, sabe o quê? Porque as pessoas têm uma visão que a tragédia, né, os crimes, tudo que existe hoje, é de hoje. Gente, crueldade, serial killer, pessoas psicopatas sempre existiu. É que até uma vez uma pessoa entrou em contato, não, hoje nós vivemos uma criminalidade muito grande, não sei o quê. É que hoje nós temos um meio de comunicação que divulga isso, é Tribunal do Sangue, né? Você liga lá, tem. Mas, por exemplo, assim, eu lembro que uma vez eu fui num arquivo do Estado de São Paulo, eu peguei um jornal de 1860, que era um jornal só de crime, cara. Eu brinquei assim, esse aqui é o Jornal do Sangue. E ali você vê de tudo, sabe? Então, tipo assim, eu acho assim que também é um conto muito forte, mas também que mostra essa questão da maldade humana, né? A maldade humana sempre existiu e sempre vai existir. Até quando a Emília falou na questão de como trabalhar isso com a criança, eu acho que para eles vai estar normal, porque a gente vê tanta coisa hoje, talvez no século XIX isso não fosse tão divulgado, porque não existiam os meios de comunicação, mas eles não eram tão rápidos, né? Uma carta demorava um mês para chegar num lugar, né? Um jornal era 20 dias. Hoje é tudo instantâneo, né? Hoje uma criança de 7 anos ela pode ter acesso a qualquer informação que um adulto que você levaria 18 anos, né? Então acho interessante, não sei, talvez estou blefando aqui. Berê, pode falar. Ah, esse conto, todo mundo quer falar, né? Ficar falando. Mas na psicologia, para psicologia, psiquiatria, todo mundo que comete um crime, ele tem por trás uma justificativa, entre aspas, né? Ele tem uma história que embasa o que ele vai
o crime que ele cometeu, o porquê e tudo mais, né? Então, né, João, então o psicopata sempre teve e tem, pode ter a qualquer, nas salas de aula, pode estar lá, né, um menino, uma menina, uma pessoa. Eu acho que, e como eu acho que hoje que a gente percebe muito é essa questão dos valores, mais ainda as pessoas não têm tanto receio de serem quem elas são, né? Será que faz sentido isso? Então, parece que hoje alguns comportamentos são muito incentivados, né? São até valorizados. Por isso que a gente tem, eu não sei se a gente tem só a impressão de que tem mais crimes ou se realmente tem mais. Tem correntes que dizem que tem mais mesmo, né? Que tem mais crimes hoje. Uhum. E como vocês falaram, né, esse conto, assim como outros do mesmo autor, né, eles sim, mergulham nas profundezas da alma humana, né, da condição humana, né? E o que mais me chama a atenção nesse conto, né, que a personagem, aí assim, ele tinha consciência de tudo, ele relata, né, do começo ao fim, todos os fatos, ele conversa com o leitor algumas vezes, né, lá no começo ele até fala, nossa, o que eu vou narrar agora, né, parece que não tem nada de extraordinário. E aí ele conta tudo nos mínimos detalhes, vai narrando tudo. E ele tem essa consciência, né? Tem um trechinho que ele fala assim, ele fala dos pensamentos maus que ele tem, os mais sombrios e os mais perversos dos pensamentos. Minha rabugice habitual se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a humanidade, né? Ele tem a consciência disso. E me chamou a atenção também lá no final, depois que ele termina de emparedar o corpo da esposa, que ele acabara de matar, né? Ele sente assim, uma satisfação, porque deu tudo certo. Encaixou tijolo por tijolo lá naquele cantinho da parede, deu tudo certo, ficou tudo muito bem feito, né? Então, e pelo menos isso deu certo, fiquei satisfeito, e dormiu a noite toda. E ele mesmo fala, sim, eu dormi depois de cometer um assassinato, sim. Maria Emília. Então, e com tudo isso, ele já avisa de antemão, quando começa a narração, que ele está se confessando. Ele se confessa para nós, leitores, porque ele diz lá no início, como eu amanhã vou morrer, né? Eu morro, amanhã morro, e por isso gostaria hoje de aliviar o meu espírito. Então, ele começa pelo fim, mas nós, leitores, não sabemos ainda, e nem prestamos muita atenção nesse início. Como assim amanhã eu morro? E depois, mais ali adiante, ele diz que, tomado aí por esses, com essas crises de consciência, ou análise da própria consciência, ele fala que ele está aqui nessa cadeia, nessa prisão onde eu estou, né? Então ele antecipa, através de algumas frases, esse presente em que ele está narrando isso tudo, desabafando, confessando, na verdade, e ele já começa dizendo, não espero nem peço que se dê crédito a essa história. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Então, ele também está ali, acho que, entregue, né, já na prisão, no final a gente descobre por quê, ao todo o sentimento de culpa e ao reconhecimento que ele mesmo faz da perversidade que ele teve, né? Ele traça uma trajetória do seu perfil, do seu comportamento para nós, né? Começando lá de quando ele, sim, era um homem bom, né? Com ternura e doçura, que a esposa também era, e foi até o fim. Até gostava de animais. Até gostava, aliás, gostava muito de animais, assim, a gente preferindo os animais às pessoas, né? Então, é um ser
que eu acho, assim, um psicopata em construção, né, gente? Porque, e pelo álcool, né, vai lá movido. E essa história do álcool, né, como ele coloca ali a frase, analisando, mais uma vez, no meio da narração, ele para e se observa e se analisa, mostrando para a gente toda a profundidade, ele mergulha no seu interior, né, e vai mostrando para o leitor, fazendo toda essa análise e desabafo. E aí ele coloca, numa dessas situações, né, que outro mal pode se comparar ao álcool. Então, há também uma justificativa aí para esse distúrbio da personalidade dele, essa mudança radical de personalidade pelo álcool. O que aí vem a ligação com o autor, né, o criador desse personagem, porque é um personagem, não é o Edgar Allan Poe. Uhum. Porém, há uma ligação com um pouco da vida que o Allan Poe teve. O João, ele tem umas fases na sua escrita, né? Então, ele tem muitos livros sobre investigações, né, Meire? Uhum. Desvendar crimes e tal. É muito interessante. Para depois começar a entrar nessa fase bem sombria. E aí tem esses textos como o Gato Preto, tem um que chama O Enterrado Vivo, se eu não me engano, é muito bom. E a forma com que ele constrói, e vai tendo um padrão, né, Meire, nesses personagens, como o Coração Delator, Uhum. desse personagem com um perfil psicopata, e dessa prepotência que o psicopata tem. Eu nunca serei pego. E, ao mesmo tempo, movido pela prepotência, se entrega. Mas nesse personagem do Gato Preto fica, assim, uma dúvida, né? Eu acho que ele queria ser pego também, não sei. Sabe, me livra disso? Uhum. Não sei, o que vocês acharam? A Renata já se despediu aqui da reunião, ela escreveu uma mensagem que ela precisava sair e comentou que é realismo fantástico da melhor qualidade, né? É um conto fantástico, né? Realismo fantástico. A gente não sabe se era um gato só, se eram dois gatos. Lá no final, aquele gato preso na tumba, a gente fica na dúvida também, né? Como assim, né? O gato desapareceu, depois, nossa, emparedei o monstro dentro da tumba, né? Ele já estava morto e gritou, né? Então, assim, tem muitos elementos aí do fantástico, né? Do maravilhoso. Acho que a Lourdinha já estava falando, né? Do conto fantástico ou maravilhoso. Acho que tem o João e a Berê com a mão levantada, mas todos os contos dele seguem esse mesmo padrão, então sempre esse personagem, que é o narrador, né, com esse fluxo de consciência e da sua perversidade, assim, dos seus atos, né, e assim, sempre tem crimes, né, assim, são contos, alguns chamam de contos policiais, né, outros falam que são contos de terror, né, de horror, né, a gente fala que o Poe é o mestre dos contos de horror. E sempre, né, como é característica do conto, eu sempre falo para vocês, o final sempre arrebata a gente, na hora que você acha que não tem mais nada, que o narrador possa nos surpreender, vem a última pancada, na última linha do texto. Vai, João, depois a Berê. Assim, complementando o que a Maria Emília falou, para mim, para ele, assim, na minha visão, né? Ele queria ser pego mesmo e também não tem remorso nenhum. Aquilo para ele é só ele contando a história dele. É típico de um psicopata. Ele se vangloria dos feitos que ele fez. Ele não questiona se ele tem sentimento, se ele não tem nada. Não sei se vocês já leram um livro chamado Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa. Cara, tu lê aquele livro, tu começa a falar assim, nossa, será que eu tô cercado de psicopatas do meu lado? Sabe? Você começa a analisar personalidade. Eu nunca lia o Edgar, e quando eu estava lendo esse conto, eu falei, cara, esse cara é psicopata, ele está se vangloriando do feito que ele fez, e ele quis mostrar para a polícia, ó, vocês não são nem capazes de encontrar o corpo, eu vou mostrar para vocês, porque eu sou o cara, tipo assim, e é basicamente, eu vejo isso, sabe? Agora, eu não acredito que isso tenha sido uma
que o Edgar tenha sido isso, que ele era. Eu acho que ele quis, em certo ponto, mostrar, ó, isso aqui é um perfil de um psicopata, ele estudou características, acho que foi isso, assim como essa de Queiroz, para estudar lá Maria Montfort, ele se baseou em 3 fases da mulher para escrever sobre Maria Montfort. É a construção do personagem, né? Uhum. E a Gênio. a Ele era um genialidade do cara, né? O cara é gênio, entendeu? Eu acredito muito nisso também, né, da gente separar autor e obra, e diz que ele tinha, assim, gostava muito de literatura, desde cedo ele tinha apreço pela literatura, ele estudou literatura e estudou línguas desde cedo. Né, escreveu, né, desde cedo começou a escrever poemas, publicou o primeiro livro dele, então, assim, penso também que ele estudava muito, né, e criava, é a criação literária, né, a gente tende a achar, né, que aquilo é o autor, mas, assim, pela leitura do texto, a gente não consegue provar, né, Não, se era ou se não era, né, mas que tem a ver com a vida dele, tem, né. eu só tenho uma frase dele que eu acho que é muito importante para isso, porque ele diz assim: mas amanhã posso morrer, e por isso gostaria hoje de aliviar o meu espírito. Então, não acho que o personagem fosse. Ele, ele ficou mal, acho que da bebida, foi ficando pior, e foi acontecendo algumas coisas lá que o levaram a cometer os crimes e depois a fazer as coisas erradas e depois a ter que, para esconder uma coisa, tinha que fazer outra, né? Matei, e agora? Agora eu vou ter que pôr, como é que eu vou esconder? E daí né? Eu acho que é isso. E também penso que foi um ato falho dele, a bengala, dele falar. Vamos ver lá se o Freud analisou o conto O Gato Preto. Porque tem vários conceitos da psicanálise. Esse autor foi objeto de estudos da psicanálise, né? Olha, nossa, tem que ser muito gênio para construir essa mente, né? Gente, e a passagem, a gente estava falando aqui da atemporalidade, né? Dessa violência que atravessa o tempo, e hoje, inclusive, por mais cruel que ainda seja tantas coisas, é vista com banalidade, já logo no início também, eu termino logo, viu, gente? Quando ele fala, analisando antecipadamente já o que ele vai nos contar, ele fala, talvez mais tarde, haja alguma inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum, que é também um pouco da visão que as pessoas têm hoje, dessa banalização da violência, realmente, né? Uma inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, perceba que nas circunstâncias a que me refiro, com terror, eu estou contando aqui com terror, com sentimento de horror pelo que eu fiz, alguém que apareça mais tarde e veja nisso nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos, que é o comportamento hoje, de ver de forma banal violências gigantescas. Uhum. E ele fala, vocês estão falando aí do início do texto, né? E ele fala que ele vai relatar tudo, porém sem comentários. E é o que ele faz, né? Ele conta tudo, os mínimos detalhes. Se confessa, total. A Queda da Casa de Usher tem uma série da Netflix, salvo engano. Acho que é Berê que está falando isso. O Berê tem uma série. Ele precisa ligar o microfone. Eu escrevi errado aqui, não tem esse C. Tem uma série, é muito legal. Muito legal. Eu queria assistir tudo assim de uma vez. Ai, gente, a gente tá ficando doido com essas séries também. Ele mistura vários contos, né? Tem esse título, porém mistura vários contos, né, Berê, dele muito lá. joia. Lourdinha levantou a mão de novo. Sim, eu só queria complementar isso que a Maria Emília estava falando. Eu não acho muito assim que ele era um sociopata,
não lembro agora o termo que o João usou, e que ele queria, tipo, ele se vangloriou, não, o tempo todo ele diz, confesso com vergonha, confesso que, né, ele sempre está como que pedindo desculpas, que o que ele vai contar, né, não é flor que se cheire, é coisa forte. E ele está sempre, eu acho assim, ele está sempre pedindo desculpa, sempre se acusando, né? Ele se acusa bastante. Então, o fato dele, na hora de querer ser natural lá diante dos policiais, que ele fica dizendo a casa é sólida, e bate e dá com uma parte oca. Daí foi todo o, né? Mas fica assim, aquela coisa, era o gato se vingando, É. era o gato se vingando dele. Quem mais? O João diz, mas faz de novo. É que quando ele está narrando, João, ele está lá preso na cadeia, ele fala nesta cela, né, lá no, não sei qual página, ele fala nessa cela, aqui para mim, página 6. Está sendo muito Sim, boazinha mesmo com nessa ele, cela de criminoso, você está né? muito boazinha. Ele está lá contando, e Eu, ele tipo assim, conta, e ao mesmo tempo ele interrompe, falando, ou seja, ele reconhece que o que ele fez não foi bonito, não foi bom, não foi louvável. Né? tipo Na assim, hora da morte. tipo assim, eu fiz, mas tadinho, né? Tão boazinha. Foram sucessão comum de causas e efeitos naturais. Né? Tudo culpa do gato. Tudo culpa do gato, é culpa minha. Culpa do gato. Tadinho do gato. Quem mandou? Mas é um drama psicológico, né? Porque quem se arrepende, não faz de novo, né? Ele tá ali. Para mim, esse cara é o típico psicopata. Ai, psicopata não tem não se arrepende, não. Olha, mas eu falo um negócio para você. Não sei se vocês podem. Eu gosto muito desse tema, sabe? Desculpa, eu não sou maluco, não, tá, gente? Eu assisto muito série. Psicopatia, cara, é um negócio louco mesmo. Mesmo tempo que ele se arrepende, ele confessa, é um negócio assim, tem casos científicos que você vê assim, que você fala assim, não é possível. E é isso aí, ele se arrepende, ao mesmo tempo ele faz, ele sente prazer naquilo que ele faz, ele se arrepende. Por isso que eu vejo assim que é um tipo de. Ele está se vangloriando. Você vê, por exemplo, você vê personagens da história, da psiquiatria, que você vai estudar, cara, o cara tipo assim, é um negócio de doido, assim, dessa questão de criminal que você vai estudar, da psiquiatria, é muito difícil, é complicado mesmo, sabe? O João, e inclusive eles sentem prazer em testar a inteligência dos outros, em não descobri-los, né? Na verdade, testa e julga a falta de inteligência suficiente das pessoas em saber o que eles realmente pensam e fazem. Controle. E eles são resistentes à dor, né? Porque eu vi uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa falando disso, que você pode torturá-los fisicamente. Ele vai até o fim, com prazer, mostrando para você. Só isso? Só isso. Passa mais, porque eu não estou sentindo ainda. Esses são os sociopatas. Assustador. Né? Os sociopatas. São cruéis, sabe? Cruéis. Tem uma série na Netflix que eu assisti sobre isso daí. E é que aqui no Brasil os estudos sobre isso estão caminhando, mas nos Estados Unidos existem muito, e tem muito estudo disso. E
É um negócio assim, você fica perplexo. Você fica perplexo. Ai, mundão velho sem porteira, nossa. Muitos sociopatas encontram-se nas escolas Então, ai, Meire, em situações de liderança. Ai, Jesus. Nem eu tenho fale. pensado muito sobre Empresas, os líderes, aqueles líderes malvados. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, porque na escola hoje a gente tem lidado com problemas que já não são mais aqueles em que o aluno mostra um comportamento agitado, inquieto por uma dificuldade de aprendizagem que gera indisciplina, de uma realidade também que ele veio. Gente, são coisas bem assustadoras, porque a gente está lidando com coisas de manipulação, com frieza, que beira aí essas características da psicopatia. É assustador. Gente, não é simples, não. Isso é muito pesado. É sério, né? Muito sério. Muito sério para a escola, que já é um local que tem que resolver tudo. Gente, nós vamos sucumbir. Não quero ser pessimista, não, mas eu fico assustada. Cada história, né? A cada dia é uma coisa maluca. Pois é. Do que eles são capazes de fazer, assim, os alunos de 6º, de 7º ano. Né? Nós estamos falando de pessoas com 12 anos. Ó, 12, 13 anos. Aqui, tem um caso que aconteceu. Uma mulher, você não achava que a mulher era isso. Um dia a Interpol bate na escola. Interpol. A mulher traficava criança. Meu Deus. E você nunca, na sua vida, você diria que aquela mulher fazia isso. Aí você vai de qualquer suspeita. acima de qualquer suspeita. Tipo Silva Almeida, né, gente? Nossa, que decepção. Nossa. Uma dor imensa, assim, gente. Pois é. A mão no fogo. Ai, que horror. Como se diz, minha vozinha, o ser humano é a última coisa que você pode confiar. Confie no boi, no cavalo, mas não confie no ser humano. Verdade. E o próprio personagem aqui do nosso texto disse isso, né? Exatamente. Há algo no amor desinteressado e capaz de sacrifícios de um animal que toca diretamente o coração daqueles que tiveram ocasiões de comprovar a amizade mesquinha e frágil fidelidade de um simples homem. Então, ele já coloca também o animal nessa posição pura. Enfim, gostaram do texto? Quem não conhecia, gostou bastante? Sim. Muito bom, né? Excelente. E um clássico, né? Um clássico atemporal. Bom, pessoal, então, são quase 9h10, né? Então, acho que podemos encerrar. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? A participação de vocês para esse bate-papo muito gostoso de novo, né? Essa boa leitura, né? A leitura coletiva é muito melhor que a individual, né? Então, mesmo a gente tendo lido várias vezes o texto, né? Certamente a leitura aqui do nosso grupo acrescentou um pouquinho mais, as contribuições, as opiniões de cada um, enriqueceu ainda mais o nosso encontro. Obrigada, e a gente volta o mês que vem com o João do Rio, né, um autor bem diferente, mas muito bacana também para quem não conhece. Eu queria mandar um beijo para vocês, desejar uma boa noite, um bom descanso, boa semana, cuidado com a sexta-feira 13, essa semana. Um abraço, bom descanso. Obrigada, viu, gente? E até a próxima. Beijo, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.